Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje um pouquinho sobre a suspensão de contrato de trabalho, retorno. Vamos falar sobre isso? Mas antes, quero te pedir, caso ainda não tenha se inscrito no meu canal do YouTube, corre lá agora mesmo, não deixe para depois. Corre lá, se inscreva no canal, aperte o sininho, pois vou trazer assuntos importantes relacionados ao departamento pessoal, recursos humanos, relação de trabalho. E hoje, por exemplo, o que eu quero falar com vocês é sobre a suspensão de contrato de trabalho e retorno. Como vimos, o nosso presidente da República publicou um decreto incluindo algumas atividades essenciais como salões de beleza, academias, barbearias, não é verdade? Tá até fazendo um zum aí nas redes sociais, né, em telejornais. É verdade, porque, olha só, o nosso presidente decretou que esses serviços são essenciais, mas no momento, em estado de calamidade, o STF, que é o Superior Tribunal Federal, já se manifestou a respeito. Disse que nesse momento, em estado de calamidade, os entes federativos, ou seja, os estados e municípios, têm autonomia para decretar sobre o que pode ou o que não pode funcionar. Então, os estados e municípios já têm a sua própria listagem do que é serviços essenciais na sua região. Então, o presidente decretou salões de beleza, academias, barbearias como serviços essenciais. Mas para funcionar, para que essas atividades possam abrir as suas portas e manter a sua relação de trabalho, é obrigatório que o Estado e o município também decrete isso, que coloque esses serviços como essenciais, tudo bem? Então, presumindo, considerando que essas atividades poderão se tornar atividades essenciais e por isso vão abrir na sua região, os contratos de trabalho dessas pessoas estavam suspensos. Por que estavam suspensos? Pois não poderiam trabalhar, não é verdade? Não era serviço essencial, havia o decreto para se fechar essas atividades e agora, considerando que se pode abrir, essas pessoas vão voltar ao trabalho, mas o contrato dela estava suspenso por 30 dias e até 60 dias. Como fazer sobre o retorno dessas pessoas às suas atividades? Primeira regrinha de ouro: precisamos comunicar esses trabalhadores. Como poderemos comunicar? Através de um requerimento, tudo bem? Então é necessário que façamos um requerimento solicitando o retorno das atividades, tudo bem? Esse retorno das atividades tem que cumprir 2 dias corridos. Então eu vou convocar você para retornar às suas atividades daqui a 2 dias, ou seja, em 2 dias você volta ao seu trabalho normalmente. Então não é assim, abre as portas no dia seguinte. Não, não. Primeiro eu preciso convocar os meus trabalhadores com 2 dias de antecedência, tudo bem? E aí eles voltam às suas atividades normais. Temos aí um problema de burocrático, não é verdade? O empregador web, que é o que faz a comunicação com o governo sobre essas questões, né? Que é da MP 936 de 2020, suspensão de contrato de trabalho, em que nós fomos lá, comunicamos o governo sobre que os contratos de trabalho estão suspensos, e aí o governo vai fazer o pagamento do bem para esses trabalhadores, já começou a fazer os primeiros pagamentos, não é verdade? Então, as empresas comunicam ao governo sobre a suspensão ou até redução de contrato de trabalho, né? Mas nesse momento estamos falando da suspensão. Então as empresas comunicam sobre a suspensão, qual é o prazo de suspensão. Só que agora as empresas estão precisando comunicar o retorno das atividades, a interrupção desse contrato de suspensão. E o empregador web, que é o sistema do governo que trata disso, ainda não possui essas ferramentas, né? Ferramentas de apoio, ferramentas de comunicação de outras situações que podem acontecer no contrato. É burocracia, mas o que importa é que as pessoas, nesses casos, precisam voltar a trabalhar. E não vai ser uma burocracia que vai emperrar sobre o retorno das atividades. Então, olha só, retorne às atividades normalmente, o que cabe ao departamento pessoal ou recursos humanos, tá certo? Comunicar os trabalhadores, fazer um requerimento. Então tem um documento formal, um documento escrito, mesmo que for por e-mail, né? Que é a comunicação e que tem um aceite do trabalhador. E aí você fez a comunicação, resguarde isso. O empregador web está previsto, né? Estamos lendo a respeito, está previsto que até o dia 17/5
todas as ferramentas estarão disponíveis no Empregador Web. Então, até o dia 17/5, cremos que tudo estará normalizado para as devidas comunicações de retorno das atividades ou prorrogação do contrato de suspensão de trabalho e outras alternativas que poderão existir, tá certo? Então, olha só. Precisou, as empresas vão retornar nas suas atividades, precisam dos trabalhadores. Qual é a orientação? Vamos comunicar os trabalhadores com 2 dias de antecedência e depois façamos as comunicações legais para o nosso governo, tudo bem? Fico por aqui e até mais. Antes, gente, não se esqueçam, lembre-se, comentem aqui embaixo, compartilhem as experiências de vocês, como está sendo aí o retorno das atividades, se está existindo, as empresas estão comunicando, você, trabalhador, você que trabalha em alguma empresa, está com contrato suspenso, a empresa já comunicou você numa possível retomada das atividades, comente aqui embaixo, compartilhe a sua experiência conosco também, tá bom? Até mais e tchau, tchau!